de garantir um lugar na Copa do Mundo. Eles estão jogando bem, mas nunca tiveram uma oportunidade. Talvez o palmeirense entenda que nesse momento, por uma possibilidade de ir à Copa, esses caras irem ao Catar, seja justificável essa convocação. Agora, o duro é se você convoca, tira os caras de pelo menos 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. E não põe pra jogar. E depois não põe pra jogar e não leva pra Copa, não é? Ou põe ali nos 2 minutos finais só pra dizer que entrou, né? Torcedor é assim, Zé. Torcedor quer ver o jogador do time na seleção, mas só na hora da Copa. Antes não. Eu também. Aliás, eu nem vejo mais jogo de seleção brasileira, porque a seleção está classificada há muito tempo. É verdade. Agora na Copa eu torço pra caramba. José Luiz da Atena está chegando aqui na Rádio Bandeirantes, no estúdio principal da Rádio Bandeirantes, com Manhã Bandeirantes. Viu? Foi muito legal lá no Teatro Itália Bandeirantes, né, Zé? Caramba, a nossa equipe técnica, que trabalhou num teatro que é bonito, bacana, mas é antigo. Nossa equipe técnica foi demais. A Rosana, que programou também boa parte da festa. Parabéns a vocês todos. Nosso diretor-presidente que esteve lá, o Ricardo que esteve lá. Quando a festa é importante, é que nem pênalti, até o presidente vai. Achei muito legal, achei bacana e foi uma festa linda. E eu adorei ter participado dessa festa. E aqueles depoimentos dos ouvintes que cativam, não é, Zé? Aí a gente tem a noção do quanto a mensagem que a gente leva aqui no microfone todo dia chega na casa e no coração da pessoa. Tinha cara lá que veio de outro estado para ver o programa ao vivo. Teve gente que viajou a madrugada inteira. Impressionante. Bom programa, Zé. Obrigado para nós. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Senado aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que eleva de 65 para 70 anos a idade máxima para nomeação em tribunais superiores. Foram 60 votos favoráveis na votação em primeiro turno e 59 no segundo turno, sem votos contrários. A proposta segue para a promulgação. A mudança atinge os indicados ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, ao Tribunal Superior do Trabalho, aos Tribunais Regionais do Trabalho, ao Tribunal de Contas da União e ao Superior Tribunal Militar em relação aos indicados civis. O texto da PEC originalmente não tratava dos ministros civis do STM, que hoje podem ser indicados com mais de 35 anos sem limite máximo de idade. Eles foram incluídos na PEC ainda durante a tramitação na Câmara. Os cartórios brasileiros registraram no início deste ano o maior número de recém-nascidos identificados somente com o nome da mãe. De janeiro a abril, foram registrados 56.900 bebês por mães solo, o maior número em comparação com o mesmo período de anos anteriores. De acordo com o levantamento, em 2018, foram registrados 51.100 recém-nascidos somente com o nome materno. No ano seguinte, foram 56.300. Em 2020, o número diminuiu e passou para 52.100. Em 2021, 53.900 crianças não tiveram o pai reconhecido na certidão de nascimento. O estudo também aponta diminuição total de nascimentos de recém-nascidos neste ano, totalizando 858 mil. Em 2018, foram 954.900 nascimentos. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder neste dia 11 de maio de 2022. Hoje é quarta.
quarta-feira. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, a Zezé de Lima e eu, Rose Guglielminetti, que somos responsáveis pela apresentação e produção deste programa. Na mesa de som, nós temos o Lucas Pessoa, que também está na central técnica, que está aqui nas câmeras, ou seja, é o homem que faz tudo, né? Porque o Gil Kleber, que está aqui no nome, eu vou falar, nem aparece por aqui, viu, gente? Nós estamos ao vivo também nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/RB Campinas 857. Você pode participar do Bastidores do Poder mandando a sua mensagem para o 97102-1493. Eu já vou avisar os nossos ouvintes que todos os pedidos que foram ontem encaminhados para o para o presidente da INDEC, ai gente, eu vou travar minha língua, para o presidente da INDEC, o Vinícius Riveretti, eu já encaminhei ontem à tarde mesmo para a assessoria dele, então vocês agora têm que cobrar lá, tá? Eu já mandei, já fiz a minha parte, ok? Zezé, bom dia. Rose, muito bom dia a todos os ouvintes. Gente, vocês já viram o maestro, o novo maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas, Dário Saad, muito obrigada, porque olha, como é gostoso ver uma figura bonita daquele jeito. É lindo, né, Rose? Como é que ele chama mesmo, Rose? Peraí, não, já pego aqui, tá aqui na minha, eu só, Carlos Prazeres. Nossa! Bom, gente, na verdade, deixa eu dar a matéria completa, né? Campinas estava sem um regente da orquestra desde dezembro de 2021, quando o Victor Hugo saiu... É Vitor, né? Vitor Hugo Toro. Ele acabou deixando a condução da orquestra e estava no processo de seleção. A Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica tinha apresentado 4 nomes para o prefeito Dário Saad, para a secretária de Cultura, Alexandra Caprioli, e houve uma entrevista com essas 4 pessoas e acabou, então, sendo nomeado ontem o músico Carlos Prazeres. Ele tem 48 anos, ele já atuou na Orquestra Sinfônica da Bahia, também no Rio de Janeiro. Ele é um sujeito aí, um músico que tem um currículo bem extenso, já se apresentou em vários lugares, não só no país, mas também fora do país, bem respeitado, e eu acho que ele vai trazer aí uma modernidade para a nossa orquestra. Eu, inclusive, já peguei o telefone dele, vou ver se ele fala conosco amanhã, né? Para a gente poder, às vezes tá animadíssimo, gente. Né, gente? Gente, quem quiser ver esse maestro, ele é muito bonitão mesmo. Você entra lá no blog da Rose ou no bandmulti.com.br e você vai ver uma fotinho dele. Bom, agora que o nosso entrevistado ouviu toda essa babação em cima do novo maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas, vamos lá para o que interessa mesmo, porque hoje foi divulgado aí o IPCA dos últimos 12 meses, que simplesmente bateu em 12,13%, com a alta de abril sendo a maior em 26 anos. E quem vai falar conosco sobre isso é o Marcelo Oliveira, CFA, e fundador também da Quantsid. Como é que pronuncia? Quantsid. Eu acho que é isso. Bom, mas a gente vê com ele. Marcelo, muito bom dia para você e obrigada por falar conosco assim agora, quentíssima com essa divulgação. Bom dia. Bom dia. Obrigado a vocês pelo convite. A gente está sempre acompanhando aqui, a gente tem uma escola de investimentos, né? Então estamos acompanhando sempre os números aqui, vai ser um prazer falar com vocês. Tá, como pronuncia o nome da empresa? É Quantsid, você falou certo. Quantsid. Tá. Bom, Marcelo, a gente viu agora esse número que eu já imaginava que fosse mais do que 11%, porque a coisa vem numa escalada maluca, né? Então eu queria que você falasse para a gente o que contribuiu para que
a inflação chegasse nesse patamar, acima de 12%, agora nos últimos 12 meses. E o que isso significa para a gente? Vamos lá. A gente tem visto uma inflação mundial aí praticamente descontrolada, né? A gente está talvez aí provavelmente chegando muito perto do pico desse problema, mas realmente hoje o mercado esperava um número um pouco mais baixo, assim, acima dos 11 que você comentou. O esperado já era 12,10, 12,07, veio 12,13, ainda veio acima do esperado. Todos os números vieram bem acima do esperado, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Depois a gente comenta um pouquinho lá de fora, mas o que a gente vem visto aí é principalmente uma pressão inflacionária vindo de commodities, né? Então, hoje a gente teve 2 grandes destaques para cima nesse número, que foi alimentação e bebidas, e a parte de transportes também, muito pelo que a gente tem visto do preço do petróleo, né? Petróleo hoje que ontem tinha arrefecido um pouquinho, mas hoje já voltou a subir, já está subindo 4% lá fora, voltando para a região de $105, que é bem alto, né? Um número muito acima do ano passado. Depois que a gente teve o Covid, né? A gente teve o petróleo arrefecendo bastante, chegando a bater 20, 30, 40 dólares, e agora a gente está acima de 105. Então, isso pressiona bastante a inflação. E a gente tem alguns números aí para comentar, mas em geral acho que isso tem pesado bastante, muito pelo lado do supply, né, que é a oferta. A gente tem demanda aquecida, mas o problema da cadeia de oferta tem afetado bastante. A gente viu até na semana passada alguns lockdowns na China, né, o que piora muito algumas ofertas aí no mercado. Agora, Marcelo, diante desse cenário de guerra na Ucrânia e Rússia, essa questão do lockdown da China, que tem atrapalhado bastante, principalmente essa cadeia aí dos insumos e da oferta de produtos, e essa inflação mundial, que é por conta desses fatores e outros, né, que afeta, como você colocou, a cadeia de commodities, qual que é a previsão futura para esse ano em relação à inflação? Você acha que nós deveremos bater ainda maiores recordes da inflação? E como fica isso na renda do brasileiro médio? Porque a gente já está percebendo que o poder, né, de compra do brasileiro diminuiu, que a situação está bem complicada. Como que você vê os próximos meses? Pois como eu falei, assim, é bem difícil da gente dizer isso, mas eu acredito que esteja chegando próximo de um pico aí, principalmente porque a gente vinha dessa situação de Covid, e aí veio esse problema da guerra, que era um negócio que a gente realmente não esperava, né? E não precisava também. Logo depois a gente começar a melhorar a situação do Covid, começar a voltar tudo ao normal, vem essa guerra aí e pressiona ainda mais algumas commodities, principalmente pela questão de fertilizantes, né, vindo da Rússia, que aumenta o custo de produção dos alimentos, o próprio gás natural que a Rússia oferece, enfim, a Ucrânia também oferece bastante commodities, então tudo isso contribuiu bastante. É muito difícil de dizer se a gente já está no pico. Talvez dá para dizer que eu acho que a gente está próximo ao pico, pelo menos. Agora, um negócio que você falou bem interessante é a inflação da classe média, vamos dizer assim. O que a gente tem visto, talvez na prática, seja uma inflação bem maior do que esses 12% anual, né? Porque a gente vê alguns bens, como carros, própria questão de aluguel, né, de imóveis subindo muito mais, né? O aluguel de imóvel subiu muito mais forte do que esses 12%. Então, eu acho que acaba que afetando no bolso do brasileiro. Dá para fazer um chute aí de algo acima de 20% ao ano. Então, realmente o poder de compra foi bem impactado. Eu acho que é isso. Eu acho que não dá para dizer ainda que estamos no pico, talvez estejamos próximo. A própria mensagem do Banco Central já de um
fim de ciclo de subida de juros na próxima reunião. Nesse último comunicado, eles tinham até deixado em aberto, com uma palavra provável, de ter uma alta menor do que a anterior, que foi de um ponto percentual na taxa de juros. O mercado esperava mais uma de 0,50, né? 50 bips, que a gente fala, base points, né? Mas eu acho que esse provável vai acabar sendo efetivamente feito, porque esperava-se que tinha-se muita esperança de que esse IPCA de agora viesse mais fraco e talvez eles fizessem menos do que 50 bips ou até nada mais, mas provavelmente vai vir com os números ainda incontrolados aí. Bom, a gente vê essa situação também de inflação incomodando os norte-americanos de forma a afetar aí a popularidade do Joe Biden e tudo mais. Marcelo, fala um pouco para a gente dessa inflação norte-americana e do impacto que tem, porque eles ali também subiram os juros numa tentativa de conter o aumento dos preços, mas parece que não tá indo do jeito que eles queriam. Sim, os números aqui vêm bem preocupantes também, né? Principalmente o americano não está acostumado com inflação, o brasileiro já está um pouco mais habituado a essa questão, né? Os Estados Unidos há muito tempo não vê uma inflação chegando nesses níveis, mais de 10 anos. A gente já teve hoje um número ainda acima também do esperado, um número esperado já era alto e veio acima do esperado. A gente está com um número anual aí que é mais fácil de entender, né, que de 6,2%. Isso para o americano é uma coisa muito alta, até porque a taxa de juros aqui, se no Brasil está 12,75 já, aqui ainda está 1,5, né, entre 1,5 e 1,75, então uma inflação muito acima da taxa de juros. A gente já tem alguns estudos, né, aqui dizendo que a taxa de juros deveria estar já em 7, ou seja, está muito, muito longe do que deveria estar para realmente controlar a inflação americana. E o que a gente fala é que o Fed, né, aqui fora, que é o Banco Central, eles estão muito atrás da curva, né? O que é isso? Vamos dizer assim, estão correndo atrás do rabo, sabe? Porque eles fizeram uma alta de 0,50, né, na primeira reunião agora em maio, dia 4, esperadas pelo mercado que tenha-se mais duas altas dessa mesma magnitude de 0,50. Agora, com esse número de CPI, o mercado provavelmente vai voltar aí a pensar em possibilidade de já 75 pontos base aí para a próxima reunião. O que ainda não se falava tanto, alguns membros do Fed começaram a colocar isso essa semana, o que trouxe muita volatilidade para os mercados, né? A gente vê que o mercado lá fora caiu bastante nessa semana, justamente por essa possibilidade de uma alta aí de 75 base points ao invés de 50 na próxima reunião. Bom, e o número que... isso afeta muito o Brasil, essa alta de juros nos Estados Unidos, né? Afeta bastante, principalmente a moeda, eu acredito, porque o mercado olha muito esse diferencial de juros entre países, né? Então, quando o Fed aumenta a taxa de juros aqui, e aqui normalmente você tem uma taxa de juros próxima a zero, né? Ficou muitos anos próxima a zero, esse diferencial acaba caindo e o mercado, o investidor estrangeiro acaba tirando o investimento do Brasil para levar aqui para fora, que a renda fixa aqui fora é considerado o título mais seguro do mundo para se ter dinheiro, né? Então, quando se sobe esse prêmio que se paga aqui fora para o investidor de renda fixa, acaba que volta muito dinheiro de países emergentes de novo de volta para os Estados Unidos, onde está a grande maioria dos grandes fundos, né, de investimento.
Então, isso pressiona a moeda. A gente viu aí nossa moeda já saindo ali da região de